verdadeira história de Euclides da Cunha? Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Não. Não. Mais ou menos. Não. 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 O Brasil não conhece a história do verdadeiro Brasil. Você conhece a história da cidade de Euclides da Cunha? Se a resposta for não, hoje irei lhe mostrar onde tudo começou. O conselheiro nasceu lá em Quixeramobim, no estado de Ceará. Eu explico bem assim, essa história é tão bonita, vai à frente e não tem fim. Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro, nasceu no dia 13 de março de 1830, na atual cidade de Quixeramobim, no Ceará. O seu pai era comerciante e sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ambos sempre sonhavam que seu filho se tornasse sacerdote, porque essa era uma maneira que as famílias sem muita condição social tinham de estudar e ascender socialmente. Antônio aprendeu a ler e a escrever, era um leitor de muitos livros de santos, cavaleiros e místicos que circulavam no sertão. Ele lia até autores que eram proibidos pela Inquisição. Ele acabou não conseguindo ascender no ramo da religião e acabou indo ajudar seu pai no armazém. Depois da morte deste, ele, a sua sogra e a sua esposa saíram em peregrinação pelo sertão, pensando da Bahia, do Sergipe, do Pernambuco, e assim a sua fama de conselheiro se espalhou. Ele era conhecido como um sábio que ajudava os necessitados. Um tempo depois, ele acabou sendo acusado de homicídio injustamente, acabou sendo preso. Antônio Conselheiro morava em Pernambuco e a mulher dele levantou um aleve, a mãe dele levantou um aleve, a mãe dele levantou um aleve, a mulher dele. Que todo homem entrava, toda noite entrava um homem por a janela. Quando ele saía para pregar, que ele pregava, entrava um homem por a janela e dormia com a mulher dele. Aí ele se escondeu, foi comprar uma espingarda, se escondeu. Quando foi 9 horas, o homem chegou na janela e entrou. Era a mãe dele, vestida de roupa de homem. Ele passou-lhe fogo e derrubou. Que quando derrubou, que chegaram que iam apanhar a mãe dele, vestida de roupa de homem. Ele aí, para não ser preso, veio para o estado de Sergipe, do Sergipe veio para a Bahia. E aí agora inventou fazer uma igreja no Canudo. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, Ceará, em 1830. Vinha de uma família turbulenta, mas era calmo e correto, avesso à confusão. Perdeu a mãe quando era pequeno e jamais matou alguém. Quando ele foi solto, ele voltou a sair em peregrinação pelo sertão, recolhendo pedras para construir igrejas e se encontrar com os maus aventurados, que eram seus seguidores. Eles eram formados por indígenas, escravos, despossuídos e trabalhadores explorados. Como a sua comunidade cresceu, ele acabou conseguindo construir mais pontes, mais cemitérios, mais igrejas e mais açudes. E a sociedade crescia ali. Um tempo depois, que ele deixou a vida de peregrinação, ele se fixou no arraial de Canudos, que depois foi rebatizado de Belo Monte. A Guerra de Canudos, na verdade, muita gente diz que foi uma guerra. Hoje eu pretendo usar o termo massacre. Porque o que a gente entende por guerra? Guerra é quando 2 povos estão lutando por alguma coisa e escolhem lutar, guerrear por alguma coisa. Não foi o que aconteceu em Canudos. Existem vários fatores que levaram ao acontecimento da Guerra de Canudos. Dentre eles, a instalação de um novo modelo de governo, que foi a República,
a abolição da escravatura, que gerou um grande número de desempregados no país, e a Grande Seca de 1887, que fez com que boa parte do país passasse fome e várias pessoas morressem também. Diante desse caos que o país vivia, surge a imagem de um peregrino, posteriormente chamado Antônio Conselheiro. Esse peregrino, Antônio Conselheiro no caso, ele era cristão e prezava pelos valores da Igreja Católica. No auge de Canudos, a população chegou a ter 25 mil habitantes, então Conselheiro teve uma grande fama. Com toda essa fama que chegou em Canudos, eles começaram a chamar muita atenção dos republicanos, que achavam que Conselheiro era um mentiroso. Mas, até então, não tiveram nenhum problema. O grande problema acontece quando Conselheiro decide construir uma nova igreja, e para isso ele faz uma encomenda de madeira em Juazeiro. Só que a madeira que havia sido paga nunca chegou. Então os jagunços ou os sertanejos, seguidores do Conselheiro, começam a dizer que vão invadir Canudos porque eles querem a madeira que já havia sido paga. Com isso, o povo de Juazeiro, com medo de que a cidade fosse invadida pelos conselheiristas, começam a se revoltar e falam que vão invadir Canudos primeiro. O problema é que os jagunços já conheciam a região melhor do que o povo de Juazeiro. Então, quando chegaram lá, eles foram emboscados e perderam. Apenas 10 jagunços morreram e 16 ficaram feridos. Mesmo assim, isso foi visto como uma grande afronta. Então, o governo da Bahia se juntou e mandou uma tropa de 584 homens, que foram comandados pelo Major Febrônio. Quando chegaram lá em Canudos, os conselheiristas agora estavam mais organizados, armados, porque o povo de Juazeiro, que havia tentado invadir Canudos antes, haviam deixado as armas lá. Então agora eles tinham armas de fogo. 2-0 para Canudos. Eles perderam e eles foram emboscados e os conselheiristas venceram de novo. Sob grande ovação popular, partiu de Salvador no início de fevereiro a terceira expedição. Depois de 2 grandes fracassos militares, seguia com a responsabilidade de lavar a honra do exército. Levava 1.500 homens, 15 milhões de cartuchos e 6 canhões Krupp. No comando, o terrível coronel Moreira César, apelidado de Corta-Cabeças. Ao chegar a Queimadas, Moreira César telegrafou ao governador Luiz Viana dizendo: "Só temo que o fanático Antônio Conselheiro não nos espere." A confiança na vitória era total. Chegando em Canudos, Moreira César age como se tudo aquilo fosse uma piada. Ele fala: "Isso é uma piada, eu vou matar esses caras de arma e eu vou chegar aqui e atirar e é isso." O problema é que os sertanejos eles haviam sido avisados, então eles se esconderam em Canudos, e quando Moreira César invade Canudos armado, entra naquelas vielas de Canudos, os conselheiristas agora armados e escondidos fazem uma emboscada e matam. 3-0 para Canudos. Agora se tornou um caso sério, a população estava revoltada, tinham que matar esse povo que era chamado de aberração. Eles tinham que exterminar Canudos. Então, o que Prudente de Moraes faz? Ele manda o próprio ministro da guerra. Junto com ele vai o jornalista Euclides da Cunha, que iria reportar o acontecimento da guerra e a extinção desses monarquistas. Chegando lá, Euclides da Cunha percebe o que realmente estava acontecendo. Se tratava de um verdadeiro massacre. Inclusive, em seu livro, Os Sertões, ele diz que aquilo era um verdadeiro crime que deveria ser denunciado. Desde que nasci, sangro o meu ventre onde pisou o conselheiro. Trilhas abertas, almas erguidas, chão conselheirista por direito. Seguimos decalcando as pegadas de um homem de vaidades desprovido,
que trazia o corpo revestido pela esperança viva em palavra. O estrondo de uma guerra não vencida ainda ressoa nas noites mudas do sertão, mas não se cala as gentes deste chão que não se quer e não se deixa esquecida. Nos rastros empoeirados do beato Antônio Conselheiro, nos vestimos da couraça da coragem, para lutar contra os desmandos de um desgoverno desumano. Nas águas cheias ou rasas do sertão virado em mar, mergulhamos corpo inteiro, para a estrada retomar, porque conselheiristas que somos não há intenção de parar. O canhão da República emborcou as chinelas dos Josés, das Marias, Antônios, Bentinhos, Josefas, mas seus ossos, tornados cinzas, são hoje adubo nestas terras. Pena que meu poema não canta só um passado, porque há muitas emboscadas contra meu povo cansado, mas como conselheiristas que somos, seguimos entrincheirados. Esse termo entrincheirado, inclusive, faz referência às trincheiras responsáveis por fazer com que os conselheiristas sobrevivessem a 3 expedições enviadas a Canudos. E hoje nós nos dizemos conselheiristas porque nos reconhecemos como parte desse povo que lutou e que deixou essa memória para todos nós. Em setembro, o conselheiro já havia morrido, mas quase ninguém sabia. Os matutos achavam que ele havia ido para o céu numa estrela resolver as questões da guerra e que voltaria trazendo vitória. Continuaram lutando por seu bom Jesus. A 1º de outubro, realizou-se um ataque em massa ao centro de Canudos. No dia 2, entregaram-se os velhos, mulheres e crianças que ainda sobreviviam, mas a luta não terminara. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas 4. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Em 1902, numa choupana à beira do rio, em São José de Rio Pardo, Euclides da Cunha terminou seu livro contando a verdadeira história sobre o extermínio de Canudos. Uma luta desigual e vergonhosa em que o exército brasileiro se cobriu de infâmia. O inimigo invencível, afinal de contas, não passava de gente sofrida das secas. Mulheres, velhos e crianças que resistiram até o fim numa luta em glória. Negros e índios que buscavam criar um espaço em que pudessem ser admitidos como integrantes da nação. Euclides da Cunha revelou que sertão é sinônimo de solidão do homem na terra, onde o abrigo da salvação está apenas nas poucas veredas. Ao criticar o beato, foi o primeiro que apregoou que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E a frase atribuída a Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão, é uma profecia que ecoa por todo o deserto nordestino desde bem antes do Conselheiro e sobrevive na esperança e na alma do sertanejo. Euclides da Cunha foi um escritor, professor e jornalista brasileiro. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo no ano de 1866. Filho de Manuel Pimenta Rodrigues da Cunha e Eudósia Alves Moreira da Cunha, a partir de 3 anos, ele viveu entre fazendas, no Rio de Janeiro e na Bahia, criado por seus tios, que, depois da morte da mãe dele, tiveram como um filho. Em 1885, Euclides da Cunha ingressou na Escola Politécnica, mas por falta de recursos, transfere-se para a Escola Militar da Areia Vermelha. Nessa época, ele escrevia para a revista da escola, a Família Acadêmica, mas por afrontar o governo do Império, ele foi expulso da academia. Em 1889, segue para São Paulo e publica na revista do Estado, no Jornal do Estado de São Paulo, artigos que defendiam os ideais republicanos. Os Sertões foi a obra mais importante de Euclides da Cunha e tinha como objetivo relatar os acontecimentos históricos da Guerra de Canudos.
Euclides da Cunha foi mandado como jornalista para a região, né, para colocar esses fatos em dia. E essa obra foi muito criticada, pois era uma obra emblemática, né, já que é a mistura da literatura com o relato histórico e jornalístico. Os Sertões ele é dividido em 3 partes principais, sendo elas a terra, o homem e a luta. A terra, ela é o local onde o enredo vai se estender, é onde o homem vai lutar. O homem é o próprio sertanejo, é o que vive no sertão, e a luta é a própria Guerra de Canudos. Euclides da Cunha, com seu chamado Livro Vingador, revelou quantas elites brasileiras são divorciadas do povo. Mostrou que a República, considerada um avanço para o país, formou-se, na verdade, com muitas contradições. Os princípios de igualdade e fraternidade para toda a nação não passavam de um jogo político armado no mundo de fantasias dos ministérios. As elites políticas não conheciam nem 1/3 das necessidades reais, do abandono e das diferenças que reinavam por todo o Brasil. Na segunda parte da obra, O Homem, Euclides fala principalmente na descrição do sertanejo, do jangunço e do cangaceiro, analisando também a figura líder do Arraial de Canudos, Antônio Conselheiro. Nesse mesmo momento da obra, notamos determinação racial, pois Euclides ele mostra a questão racial que engloba o índio, o negro e o português, além da sub-raça mestiça. Na terceira parte da obra, A Luta, o autor ele descreve o combate do sertanejo contra o Exército Nacional do Brasil, além de abordar as 4 expedições realizadas pelo Exército Nacional, que foi enviada para destruir o Arraial de Canudos. A história ela termina com um trágico final, além da destruição de Canudos. Euclides tem uma atitude dúbia com respeito ao Antônio Conselheiro nos Sertões mesmo. Às vezes ele diz que ele era um homem genial e outras vezes ele diz que ele era um bufão, um louco, falando sozinho, etc. Ele tem as duas coisas misturadas, né? Bom, ele próprio também tem dois. Tem, mas ele ficou... ele é meio bipolar um pouco. Ele foi ganho pela admiração que ele teve pelos canudenses. Ele foi para lá e ele viu que eles lutavam até a morte pelas suas convicções, pelos seus princípios. Que ele tinha subestimado o sertanejo. Tinha subestimado. E ele ficou muito mal, vamos dizer assim. Ele não fica nem até o último dia. Ele sai 2 dias antes do fim da guerra, né? E aí fica ruminando aquele livro. A gente precisa reconhecer que foi Euclides da Cunha responsável por imortalizar esse fato histórico. Talvez se ele não tivesse escrito a obra, a sua emblemática obra Os Sertões, nós nem estivéssemos aqui falando desse fato, porque há outros tantos fatos históricos do nosso Brasil que ficaram no esquecimento. Então, nesse sentido, a sua obra, a literatura, teve o poder de tornar esse tema imortal, de mais de 100 anos depois nós estarmos aqui falando dele. Em 1903, Euclides da Cunha foi aclamado membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ao voltar ao Rio de Janeiro, Euclides da Cunha trabalhou no Itamaraty, ao lado do Barão do Rio Branco. Em 1909, prestou concurso para a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II, onde lecionou por menos de um mês. Ele teve uma morte trágica. Suspeitando que estivesse sendo traído por sua esposa, Euclides dirigiu-se para a casa do amante, que era oficial do exército e atirador, e sem êxito tenta alvejá-lo, mas foi assassinado com 3 tiros no coração. Anos mais tarde, seu filho tenta uma vingança, mas teve o mesmo fim que o pai. Euclides da Cunha faleceu no Rio de Janeiro, no dia 15 de agosto de 1909. Algumas obras de Euclides da Cunha são, por exemplo, Os Sertões, de 1902, Contrastes e Confrontos, de 1906, Peru versus Bolívia, de 1907, Castro Alves e seu Tempo, de 1908 e A Margem da História, de 1909. À medida que ele vai falando sobre isso, ele como que é fisgado pelo tema da Guerra de Canudos. Há esse tema que é aparentemente secundário, é o que ele diz na nota preliminar. Esse tema secundário acaba sendo o principal tema do livro. E é o que eu costumo falar. Euclides da Cunha ele traz à cena nacional um olhar voltado para o sertão. Então é como se o país inteiro fosse obrigado a ver aquilo ali.
E a gente observa, eu acho que tem uma cena que eu gosto muito em Os Sertões, é quando tem o final da guerra, e aí a cabeça de conselheiro é decapitada, essa cabeça é levada à cidade de Salvador, as pessoas comemoram. Então, naquele momento, quando acaba a guerra, em 1897, as pessoas ficaram contra Canudos. Então, havia apoio popular contra Canudos. Isso graças à guerra que houve na imprensa. Eu costumo dizer, quer dizer, eu e muitos pesquisadores sobre o tema, que houve duas guerras. A guerra real, entre conselheiristas e soldados, e a guerra midiática, aquela guerra na imprensa que fez com que a população ficasse contra Canudos. Como você relaciona a Guerra de Canudos com a cidade, o município agora de Euclides da Cunha, que antes era chamado de Cunha? Perfeito, essa pergunta é muito importante, porque muitos de nós não sabemos o porquê da nossa cidade receber esse nome, Euclides da Cunha. Então, como eu já disse, Euclides veio cobrir a guerra já no final, ele esteve, os historiadores dizem, passou aqui por Euclides da Cunha, e onde é que entra então a cidade depois com o seu nome? Isso se deve muito a José Aras. José Aras, nascido aqui, na época era Cumbe, que pertencia a Monte Santo, e ele nasceu em 1893, o ano em que Antônio Conselheiro se estabelecia em Belo Monte. Então ele nasceu no meio desse contexto todo de Canudos e se interessou pelo tema durante toda a sua vida, até a sua morte. Ele teve a oportunidade de ler sobre a história de Canudos, leu, com certeza ele leu, era um leitor ávido de Os Sertões de Euclides da Cunha, ele ouviu muitos relatos de sobreviventes, ele também foi muito importante nesse sentido para ouvir o outro lado da história, daqueles que foram silenciados durante a guerra. Então ele registrou isso em livros, há muitos escritos de José Aras. Um dos livros é No Sertão do Conselheiro, que foi publicado depois de sua morte pela família, que pegou todo esse material e publicou, a poesia, textos históricos, cordéis. E aí ele é responsável por sugerir que a cidade recebesse o nome de Euclides da Cunha quando da sua emancipação, em homenagem ao escritor Euclides da Cunha, porque ele reconhecia já que esse escritor era importante para a nossa história aqui, local e regional. Bom, qual a importância de José Aras na história de Euclides da Cunha? Primeiro que José Aras ele é um escritor euclidense, eu diria um escritor cumbense, né? Porque ele nasce ali em 1893, falece em 1974, e ele escreve nesse processo a história da fundação da cidade de Euclides da Cunha, desde o processo da colonização até o processo da urbanização. Então, ele chega para falar, para registrar as nossas memórias. É um escritor que ele foi autodidata, ele frequentou apenas 2 meses de escola e ele saiu por conta própria. Toda a escrita dele é com base na sua autoformação. Ele funda a vila de Bendegó, que é lá também que é instaurado o primeiro Museu do Cumbe. Muitas pessoas não sabem, mas o nosso hino municipal foi escrito por José Aras. A sugestão do nome da nossa cidade ser Euclides da Cunha foi sugestão de José Aras. Então é uma figura que foi muito participativa, extremamente importante para a construção da nossa história, que por muitas vezes acaba esquecida, porque nós temos um hábito, talvez seja um hábito negativo, eu diria, de valorizar mais aquilo que é externo. E aquilo que faz parte da nossa construção de identidade, das nossas memórias, acaba aqui ficando um tanto esquecido. A família dele, o avô dele, estava vivo durante o processo da Guerra de Canudos. Então essas memórias são memórias de quem participou do processo. A gente pega Euclides da Cunha, o escritor, e coloca uma estátua no meio da cidade, né, para sinalizar a importância dele para a nossa cidade, que foi alguém que, de certa forma, escreveu sobre a nossa história sem ter participado dela. José Aras escreve sobre a nossa história sendo protagonista e a gente engaveta essas memórias. Então a importância dele é essa. Quando a gente fala do sol, pensar na perspectiva de pensar o calor, né, escaldante do sertão. A partir do momento que
nós estamos vivenciando o calor escaldante, falar da experiência do calor é muito mais original, é muito mais intensa, eu diria, mais verdadeira do que quem observa quem fala do calor do sol. Cumbe, como Uauá, Canudos e Massacará, eram vilarejos que pertenciam ao Monte Santo, mas Cumbe e Canudos eram os povoados com os quais a sede mantinha maior intercâmbio. Cumbe, devido ao solo fértil e trabalho do seu povo, progredia mais que os outros povoados de Monte Santo, causando inveja aos seus vizinhos. Na antiga Mata da Preguiça e no início, havia algumas casinhas esparsas no lugar, conhecido como Cumbe de Cima, prosperando as culturas de fumo e café, principalmente do coati e na formiga, além de cereais que, como lavoura de substâncias indispensáveis, abastecia os sertanejos durante todo o ano e cujos grãos eram conservados em enormes caixas de madeira. Arraial do estado da Bahia, no termo de Monte Santo, distante cerca de 42 quilômetros de Monte Santo. No centro do estado da Bahia, e vendo seus próprios recursos, Cumbe ainda assim é um município onde se trabalha. Seu povo é laborioso. Este documento comprova a existência de numerosas casinhas no Cumbe de Cima. Já em 1845, o povo se referia ao Cumbe como local onde havia as roças próximas. No Cumbe de Baixo, que tinha menor número de casas, existia outro biongo, além de plantações de fumo, mandioca e legumes. Depois de realmente conhecermos a história da cidade de Euclides da Cunha, fica o questionamento: como será que ela está se atuando? A cidade possui expressiva atividade cultural, como artesanato, grupos juninos e 7 companhias teatrais, tais como Nativos do Cumbe, Foco, Cia Teatral Saída de Emergência, Farinha Seca, Farrapos, Oxente, Arte Brasileira, Alma de Aprendiz e provavelmente alguns de colégios e povoados. Existem artesãs e artesãos que trabalham com barro, piçava e outros materiais encontrados na própria cidade. A agricultura também é uma cultura de cidade que é muito praticada pelos trabalhadores rurais nos povoados da cidade como Pedregulho, Caimbé, Cedro, Baixa do Exu, Fazenda Baixas, Iagé, Ferro de Engomar e entre outros. Olha, Euclides da Cunha é uma cidade que a cada dia cresce e a passo de gigante. Nós sabemos que Euclides da Cunha hoje, no centro de Euclides da Cunha praticamente existe a BR-116 e todos os dias a gente vê a movimentação de carretas, a gente vê a movimentação dos carros, a gente vê a movimentação no contexto geral. Euclides da Cunha começou, eu acho que nenhum de vocês tinha nascido ainda, Euclides da Cunha era uma cidade pacata, pequena, atrofiada. E depois que chegou o desenvolvimento, principalmente com essa BR, hoje nós temos aí uma cidade gigante, onde nós morávamos mesmo ali na Nova América, a gente tinha poucas residências. Era um trabalho danado até para você assistir TV. Hoje está tudo evoluído, né? E nesses anos de Euclides da Cunha, a cada ano ele cresce mais. E tomara que continue crescendo dessa maneira, porque quando Euclides cresce no setor de estudo também, a gente observa, além das escolas particulares, as escolas públicas, tem vocês lá no IFBA. Eu acho muito importante esse desenvolvimento e junto com o desenvolvimento vem também uma educação escolar melhor. No setor de saúde teve uma evolução muito grande aqui, porque antigamente, como eu já falei para vocês, a gente não tinha esse suporte que tem hoje. A gente tinha apenas 2 clínicas particulares e a gente sempre falou de boca cheia. Será que um dia vai ter um hospital público aqui em Euclides da Cunha? Demorou, mas chegou, né? Hoje nós temos um hospital que tornou-se português, não é perfeito, porque a nossa saúde não é uma saúde 100%, isso é de forma praticamente generalizada, mas deu uma melhorada significativa. E sempre que tem coisas boas para o nosso município, a gente fala com ênfase, a gente fala porque eu particularmente nasci e me criei aqui em Euclides. E eu vejo um desenvolvimento aos poucos. A gente observa que a cidade cresceu. Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decantado no mundo inteiro. Os sertões veio nos trazer a glória,
da nossa história, o sertão brasileiro. Por muitos anos foi aqui adorado o Bendegó, famoso meteorito. Nosso sertão, um jardim em festa, foi o escolhido lá do infinito. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e pé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e pé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Euclides da Cunha, torrão adorado, tão decantado no mundo inteiro. Os sertões veio nos trazer a glória da nossa história, o sertão brasileiro. Por muitos anos foi aqui adorado o Bendegó, famoso meteorito. Nosso sertão, um jardim em festa, foi o escolhido lá do infinito. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e pé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé. Salve ao rincão de filhos varonis, heróis anônimos, mortos e pé. Renascer de nossos corações, uma bravura de amor e fé.